sair. E os que já estão desmotivados e trazem consigo essa rotatividade dos servidores. Eu gostaria também de registrar, eu como secretário-geral, penso que o regime de subsídio atende melhor o interesse público e atende melhor o interesse da sociedade à medida que se permite dar maior transparência aos vencimentos das carreiras do Ministério Público da União e permite dar maior previsibilidade e organização nos níveis de gerência e assessoria no âmbito do Ministério Público. A realidade é que, com o passar dos anos, as funções comissionadas e os cargos em comissão, a certa medida, elas exercem um papel de acréscimo salarial e não mais de ocupação de chefia, assessoria ou direção, que seria o propósito, ou seja, constitucional. Então, muitas dessas funções hoje elas são distribuídas sem essa organização e preocupação de seu principal fundamento. Isso é um processo que vem de anos. E hoje temos situações de que servidores exercem a mesma função, as mesmas atividades, sendo que um deles tem função comissionada e o outro não tem. E retirar, num processo de reorganização administrativa, essas funções, em um momento em que há uma defasagem salarial, seria reduzir salários, na prática. Então, o Ministério Público Federal, eu acredito que os demais ramos, eles têm alguma dificuldade de melhorar, de modernizar sua administração, promover uma gestão por competências, com foco em resultados, de melhoria, vamos dizer assim, da qualidade do gasto, muitas vezes até na dificuldade que tem de promover essas reorganizações administrativas. Então, isso é fato. Nós temos também, com o regime de subsídios, um fortalecimento das carreiras, a meu ver, porque nós temos uma sinalização e pelo menos por parte da administração pública e do Estado aos nossos servidores, de que eles, como servidores do Ministério Público da União, que exerce o seu mistério e tem um valor histórico de luta, de apoio e defesa da democracia, do combate à criminalidade, do combate à corrupção, da fiscalização, ou seja, na busca do bem comum, a realização da justiça em busca do bem comum, esses servidores são essenciais ao exercício das atividades pelos procuradores da República, pelos promotores de justiça, pelos procuradores do trabalho e os promotores da justiça militar. São essenciais porque exercem, em boa parte, o apoio técnico necessário, ou seja, o apoio técnico-pericial, exerce o apoio técnico-jurídico e também todo o suporte administrativo necessário ao desempenho dessas funções. Então, nós temos esse processo de migração para o regime de subsídio, os membros do Ministério Público, ou seja, os procuradores, já passaram por esse processo. Então, nós, procuradores, recebemos subsídios, e não os vencimentos, como antes era o nosso regime. Antes, os procuradores também recebiam quintos, muitos deles tinham vantagens pessoais incorporadas, e passamos por esse processo. Reconheço que boa parte, em termos proporcionais, no Ministério Público da União, é uma parcela muito pequena. Depois eu pretendo informar o quantitativo estimativo. Mas, em relação ao todo, é uma parcela pequena. Mas, considerando apenas esses servidores, eu entendo, eventualmente, a posição contrária de que há uma sensação de perda, ou de reajuste zero, enfim. Não dá para trabalharmos com um regime de trabalho em que contemple 100% dos anseios de todos os servidores. Eu entendo que é polêmico a questão, antes mesmo desse processo em que a administração instituiu essa comissão, discutimos, e eu mesmo dizia que há vantagens e desvantagens nos dois regimes,
mas me parece que há uma sinalização de que o regime de subsídios, por parte da base do governo, inclusive, e o que se observa na reestruturação e organização da matriz salarial do Estado, é que seria um caminho viável, possível. Então, assim estamos trabalhando. Eu, como secretário-geral, apoio esse regime, e o Procurador-Geral da República irá, inclusive hoje, já deve ter feito a consulta aos procuradores gerais de cada ramo, ao diretor-geral da Escola do Ministério Público da União e ao próprio secretário-geral do Conselho Nacional, visto que o Conselho Nacional, por lei, adota o regime remuneratório do Ministério Público da União, embora tenha autonomia administrativa. Então, ouvido esses chefes de instituições, ou seja, dos ramos do Ministério Público da União e Conselho Nacional, que o Procurador-Geral é o próprio presidente, mas ele precisa ouvir o corpo administrativo do Conselho Nacional, é que irá tomar a sua decisão. Ele me disse que tem muita simpatia pelo regime de subsídio, preza, assim como eu, que a gente deve buscar soluções conjuntas com o Poder Judiciário, até pela simetria constitucional que nós temos, mas, dado o impasse e a dificuldade de aprovação do PCS atual, do PL atual, poderíamos, já concluindo, buscar caminhos para uma nova forma de regime salarial, que, a propósito, após algumas reflexões, o próprio Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União apresentaram requerimento no sentido de que a administração apoiasse o regime de subsídios. Então, o quadro hoje é que o Sindicato Representativo dos Servidores do Ministério Público da União, o Sinacemp, não obstante o Sindijus ter filiados e tem em seus estatutos a representatividade de parcela do Ministério Público da União, nós sabemos que o Sindijus ele tem uma prevalência dos interesses do Poder Judiciário da União, não necessariamente do Ministério Público da União. E o Sinacemp ele tem uma representatividade típica da categoria dos servidores do Ministério Público da União, a meu ver. Então, há momentos em que, embora haja simetria, assim como ocorre entre os juízes federais e os procuradores da República, por exemplo, há momentos em que a associação representativa dos juízes federais nem sempre converge com a Associação Representativa, a Associação Nacional dos Procuradores da República, é natural. Há pontos e momentos que há algum ponto de divergência, sem que isso conflite com a simetria constitucional. Então, o que eu penso é que, não sendo viável a aprovação do atual PL, por razões políticas ou política de Estado, enfim, eu acho que podemos trabalhar com o regime de subsídios, trabalhando essa simetria com valores remuneratórios, do seu ponto de vista financeiro, valores globais, é possível verificar a média remuneratória dos servidores, similares. Em algum momento, a tendência é que essas carreiras voltem a ter essa simetria de uma forma mais acentuada. Ainda falando com relação ao impacto que isso provoca em relação aos servidores, no âmbito do Ministério Público da União, feito um levantamento, verificamos que, com a adoção dos subsídios, e esse levantamento foi feito porque, só uma explicação, a folha de pagamento dos ramos ela é separada, então, questão de tempo, nós pegamos esses dados no Ministério Público Federal. Esse valor multiplicado por 2, ele representa o Ministério Público da União, por estimativa. Então, a verba complementar, que é aquela verba que é pelo regime de subsídio na implantação, seria paga para aqueles que têm vencimentos iguais ou superiores à tabela, ou seja, para que não haja redutibilidade, no Ministério Público Federal nós temos em torno de 9 mil servidores. Então, nós teríamos 162 servidores e pensionistas atingidos, que receberiam essa verba complementar, ou seja, que teria um aumento zero,
Então, 162 no universo de 9.000 servidores. No MPU daria em torno de 350 a 400 servidores, acredito. Com relação aos servidores ativos, nós teríamos apenas no Ministério Público Federal 8 técnicos, que é muito pouco. Com relação aos inativos, teríamos 9 analistas e 131 técnicos. E pensionistas, apenas 14. Então, o número é bastante significativo. Também uma das linhas de organização de tabelas e de valores de cargo comissionado e funções comissionadas foi no sentido de que esse impacto fosse o menor possível, né? Para que isso foi observado numa tentativa de que não atingisse de forma generalizada uma boa parcela dos servidores. Então, esse é o quadro dos estudos que foram apresentados. Há outros estudos referentes à lei de responsabilidade fiscal, a questão dos impactos que isso promove, que é um requisito da lei de diretriz orçamentária, uma questão técnica também já foi abordada no âmbito desse estudo. Então, basicamente, gostaria de registrar a minha preocupação, inclusive com a situação atual, o cenário de cautela necessária, uma cautela econômica em razão da crise que se avizinha, inclusive que repercute hoje em dia de uma forma mundial, mas minha preocupação porque essa crise há que ter algum tempero, porque os nossos servidores eles estão efetivamente sem a recomposição salarial durante muitos anos, ou seja, embora a última parcela tenha sido em 2008, esse plano, o último plano de cargo e salário, ele foi implementado em 4 parcelas. Então, em 2008, quando se terminou a implantação do plano de cargo e salário, já estava corroído efetivamente, embora não haja indexação, pela inflação. E de 2008 para cá, o reajuste, aí eu diria o reajuste zero de 2008 para cá, e esse quadro em média, nossos analistas, por exemplo, têm um padrão salarial inferior à metade ou pela metade das outras carreiras do ciclo de gestão ou de fiscalização e controle do Poder Executivo. Então, essa situação, se perdurando, atrapalha efetivamente o interesse, vamos dizer assim, a própria prestação do serviço público. E o Ministério Público, essencialmente, é um prestador de serviço. E, sendo prestador de serviço, o nosso investimento, a nossa valorização, ou seja, a nossa verba de investimento é realmente em pessoal. Então, o investimento em pessoal é a melhoria direta da prestação de serviço do Ministério Público Federal. Desculpe, erro, ato falho, do Ministério Público da União. Então, é isso que eu gostaria, nas palavras iniciais. De qualquer forma, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Lauro. Conceder a palavra agora ao Alexandre Melchior Rodrigues Filho, que é representante do movimento pró-subsídio. Você começa dizendo para a gente se é subsídio ou subsídio. Que ainda tô... Minha mãe é professora de português, ela vai estar me ouvindo, eu acho, e ela pediu para eu falar subsídio. Eu vou falar S entre duas vogais tem a som de Z. Exatamente. Né? Diz ela, né? Eu não sei, eu sou leigo nessa matéria. Né? Me chamaram para falar de subsídio, pô, e não de como se fala o subsídio. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu queria agradecer ao deputado Cláudio Pucci, e em nome dele estendendo os cumprimentos aos demais membros da mesa e aos deputados aqui presentes, e estender também, em nome do Leopoldo, o pessoal vai entender isso aí, o meu agradecimento a... Ninguém está ouvindo? Vocês ouviram o começo? E agradecer, em nome do Leopoldo, a presença de todos os servidores aí que apoiam o movimento pró-subsídio. A gente sabe que ele, mais do que ninguém, é o que motiva a gente a continuar nessa luta, que muitas vezes é ingrata, mas que eu tenho certeza que vai ser gratificante ao final. Deputado, eu tinha planejado com o pessoal a apresentação... Ah, tá. Eu vou falando daqui, elas vão passando ali? Pode ser? O microfone sem fio, eu acho que não está funcionando. Está funcionando? Tá. Não?
Pô, perdi 5 minutos.